se assentar, querido. Eu sempre falo, queridos, que existe uma diferença muito grande entre você ter fé e você ter confiança. Confiança e fé são coisas diferentes. A fé, o crer, muita gente crê. A Bíblia fala que até Satanás crê. Até Satanás crê. Mas confiar é algo mais profundo. Confiança é um negócio assim de entrega, de relacionamento, de fidelidade na mão do Senhor. E esse louvor fala que eu aprendi a te adorar pelo que é. Espero que você aprenda isso da maneira mais rápida. Porque se você não aprende isso da maneira rápida, dói muito aprender desse jeito. Aprender a confiar em Deus. Você pode aprender por bem, confiando, entregando. Ou você pode aprender pelas circunstâncias do dia a dia. Você é obrigado a passar para você ter confiança. Por isso que quando você canta essa canção de confiança em Deus, você faz o diabo tremer. Porque tudo que o diabo quer é que você duvide de Deus. Todo pecado nasce da falta de fé, da falta de confiança. Foi assim que Adão pecou. Deus disse para ele algo, mas ele não acreditou no que Deus falou. Ele preferiu acreditar no que a serpente disse para ele. Então, por trás de todo pecado é uma quebra de confiança. É uma quebra de entrega, né? E essa noite, quando eu preparava para trazer algo para os irmãos, Deus me deu uma palavra que eu queria compartilhar com vocês. Eu quero ensinar vocês hoje a vencer os inimigos da sua fé. Amém? Os inimigos da sua fé. Como é que você faz para vencer os inimigos da sua fé? A Bíblia é muito forte quando ela fala para nós sobre fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, se você puder colocar no ecrã aí. O povo no Brasil riu muito de mim que eu falava ecrã lá. A gente já pegando aqui as manias de Portugal, né? Eu chegava, coloca no ecrã, e eles falaram, o que é ecrã, gente? Coloca no telão, né? Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então você vê que fé não é a sua santidade, não é nada disso. Que agrada a Deus é a sua fé. Sem fé é impossível. Olha, pastor, achei que era eu jejuar muito. Eu achei que era eu deixar o cabelo crescer. Eu achei que era pagar o preço. Não, é fé. Você pode fazer isso tudo sem fé. Pode fazer muito sacrifício sem fé nele. Talvez confiando em você. Mas ele fala que a fé é nele que agrada. Tem coisa melhor, irmão, de que quando você está com alguém numa situação difícil, ela fala para você assim, estou junto, que eu confio em você. Sim ou não? Isso dá o quê? Respeito. Mostra que essa pessoa de fato está acreditando naquilo que você está falando, naquilo que você está fazendo. Ninguém gosta de... Eu detesto, irmão. Eu sou um cara que detesta que alguém desconfie de mim. Eu sou assim, se eu fizer alguma coisa, alguém falar, você fez, eu falei, fiz. Ah, eu não concordei, o problema é seu, eu estou dizendo que fiz e assumo que eu fiz. Agora, não desconfie de mim. Que se alguém desconfiar de mim, é um problema sério. Porque eu não preciso esconder o que eu faço. Eu sou muito resolvido. Minha esposa sabe disso, é casada comigo há 30 anos, ela sabe disso. Se você tem alguma coisa, me fala comigo, mas não desconfia de mim, não. Eu sou muito transparente, vai falar, falo. Se não gostei, fazer o quê? Fez, acabou, não vou morrer por isso, não vou me, como diz o Didi, né? Não vou me auto-suicidar a mim mesmo. Não é verdade, né? Fiz e vamos consertar o que foi feito, não é verdade? Agora não tem coisa pior do que você alguém não fiz, fez, não fez, não fiz, né? Verdade? Você imagina, se nós não gostamos disso, imagina Deus. É uma ofensa contra Deus desconfiar dele. É por isso que eu quero ensinar você hoje como você vença os inimigos da fé. Eu quero levar você para um texto que fala exatamente sobre isso. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30, eu vou estar usando aqui nosso equipamento aqui que a gente está agora tendo ele aqui. Até para você fixar mais o seu conhecimento. Ó, a letra não está muito boa, não dá para entender, né? Vença os inimigos da fé. Se você rir, você vai ficar 3 dias ressecado.
Então, se fosse você, não ria. Então, repreende, então não ria, só não ria. Vamos lá. Vença os inimigos da fé. Vamos pegar a Bíblia aí? 1 Samuel capítulo 30. Achou? Tem como colocar no ecrã aí? 1 Samuel 30. Diz assim: sucedeu que, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e tinham posto fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi, foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Amém? Irmãos, que texto muito forte. Esse texto fala de um episódio que aconteceu com o rei Davi. O rei Davi estava fugindo de Saul, e ele foi se esconder nas terras de Ziglag. Ziglag era uma região dos filisteus ali, mas ele foi ficar alojado ali para se esconder, fugir de Saul que queriam matar. E durante uma saída que ele fez para guerrear, quando ele volta para a cidade, os amalequitas, tinham entrado pela cidade. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens a Ziglag, os amalequitas entraram naquela terra. E eles colocaram fogo em tudo, irmãos. Não sei se você já viu esses filmes da Idade Média. Eles tinham essa mania de entrar nas vilas, colocar fogo em tudo, queimar tudo. Colocaram fogo em tudo e levaram cativo as mulheres, as crianças, tudo. E quando os guerreiros de Davi chegaram ali e viram aquilo tudo queimado, de imediato eles pensavam que eles haviam matado as mulheres e os filhos, mas depois perceberam que eles não mataram ninguém. Eles levaram cativos. Você imagina, irmão, você é homem. Se é que tem um homem hoje que faz isso ainda, porque os homens não sentem falta mais nada. Você chegar na sua casa, você não encontrar a sua família, você não encontrar os seus filhos, não encontrar a sua esposa. Aqueles homens ficaram abatidos com aquilo. E diz a Bíblia que eles ficaram tão tristes que eles choraram tanto, até que neles não havia mais força. E depois daquele choro, o que veio sobre eles foi uma revolta. E eles agora já queriam apedrejar Davi, dizendo assim: Davi, você é culpado. Porque na hora da dor, a gente sempre quer achar a culpa de alguém, não é verdade? A culpa é de Deus. A gente coloca a culpa em Deus, porque Deus quis assim, porque Deus não me ama, porque Deus não gosta de mim, porque Deus acha que eu não sou merecedor. Quer culpar um, quer culpar B, quer culpar C. Então resolveram culpar Davi, até a culpa é de Davi. E diz a Bíblia que eles queriam apedrejar Davi. E Davi, então, vendo o povo querendo apedrejá-lo, angustiado, tudo queimado, mulheres cativas, até as esposas de Davi foi. O que você faria na hora dessa? Pastor, eu chorava também. Pastor, desesperava. Irmãos, assim, eu como pastor, eu fico observando os crentes hoje, como os crentes, de uma forma geral, não são crentes. Como nós temos uma religião, dizemos que somos cristãos, mas nós não acreditamos em Deus. Passa um dilúvio, uma situação que vem em nossa vida, com uma tempestade, parece que a nossa fé vai para o ralo. Eu estou passando uma situação aí com alguns irmãos lá no Brasil, que eu estou ajudando, e a pessoa está sem comer, está sem arrumar casa, está sem, não sabe fazer nada, porque
o familiar está falecendo, 80 e tantos anos, não aceita a morte. Conversando com outro esses dias, que perdeu a irmã com câncer, e ele me questionando por que isso aconteceu, por quê, né? Eu fico vendo a fé dos irmãos. Eu estava falando com o André, eu não sei, acho que Deus, ou nós é anormal, ou nós aprendemos a depender muito de Deus. Mas eu fico assim, observando como as pessoas se abatem de uma forma tão desastrosa diante de fatos que até são normais. Porque eu não sei se você sabe, irmão, a morte é uma coisa que é normal, nós vamos morrer, e a morte todos nós, não sei quem não te diz para você que você não vai ver morte. Sim ou não? A morte é uma coisa que nós vamos ver todo dia. Porque o salário do pecado é a... Ué, e todos pecaram. Deus não fez isso para a gente, mas é a consequência do pecado. No mundo tereis... Jesus não falou que no mundo seria um mar de delícia. Sim ou não? Ele falou, no mundo tereis aflições. Vocês vão ser perseguidos, vai ter luta, vai ter prova. Ele nunca falou assim, vem para mim, tudo fica... Não, ele falou, vai ter prova, vai ter luta, vai ter problema. E eu fico vendo o jeito que canta um dia na igreja, está feliz. Não estou falando que você não pode ficar triste ou se abater, mas eu falo de ficar desesperado como esses homens ficaram. Choraram até que não havia força na alma e depois queria apedrejar Davi já. E eu como pastor já tive essa sensação de alguém na igreja virar para mim e falar assim, mas você não pregou isso? Você não falou que Deus faz isso? Por que é que Deus deixou isso? Como se a culpa fosse minha. Se eu fosse culpado, eu já senti na pele isso. E eu quase acreditei nessa conversa. Até que Deus falou comigo, olha, não é eu que honro a sua palavra, eu honro a minha palavra. Você é só instrumento, quem honra a minha palavra, eu não preciso que ninguém me defenda, eu não preciso defender Deus. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, do jeito que quer, da maneira que quer, Ele é soberano. Amém ou não? Amém. Deus não está limitado aos seus clichês, Deus não está limitado à sua vaidade, Ele é Deus. E ponto final. E esse irmão até que me conversou, ele estava comigo no carro, e ele falou, pastor, eu não entendo como é que a minha irmã faleceu assim e tal. E nós estávamos com o GPS ligado do carro, e o GPS vira aqui, vira ali. E eu falei, o que eu falo para essa pessoa agora, Deus? E Deus me deu uma palavra que eu falei com ele. Eu falei, está vendo esse GPS que está nos levando ao caminho? Ele falou, sei. Eu falei, se você desligar ele, você sabe o caminho? Ele falou, sei. Mas por que você mantém ele ligado? Ele falou, pastor, que pode ter um acidente, pode ter um desvio, pode ter alguma situação, e ele vai nos levar à melhor rota. Eu falei, se ele tirar você da rota que você sabe, você confia nele? Ele falou, confio. Eu falei, pois é, assim também é Deus. Muitas vezes a gente traça um perfil para a nossa vida, a gente sabe que a gente fala assim, vai dar tudo certo, sim ou não? Mas no meio do percurso, Deus nos tira da rota que a gente achou que ia dar tudo certo. E a gente não entende, fala assim, não, por que está tirando esse caminho? Esse caminho aqui é mais longe. Esse caminho aqui, você está doido, sim ou não? Está maluco isso aqui. Mas você confia nele. Durante o processo você não entende. Mas quando chega no destino final, você fala assim, poxa, agora eu entendi por que ele me tirou da rota. Porque lá atrás tinha um problema que ia me dar um atraso muito maior, sim ou não? Eu falei assim, também é Deus, querido. Você não entende o processo no caminho, mas quando chegar no final, você vai dizer, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, tudo. Então vamos ver como é que Davi resolveu essa parada aqui. Qual foram os inimigos que Davi teve que vencer? Eu vi aqui o primeiro inimigo que Davi venceu, foi o inimigo da incredulidade. Incredulidade, ó, vou colocar aqui, ó. Incredulidade. Ó, vou deixar bem aqui para você. Incredulidade. O que está escrito ali? Incredulidade. Fala com o seu irmão, deixa de ser incrédulo. De onde que vem essa incredulidade? Você sabia que a gente aprende a ser incrédulo? Coloca para mim Efésios capítulo 2, 2 aí. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, 2. Efésios capítulo 2, 2. Olha o que diz a Bíblia aí. Eu sabia que a incredulidade é uma escola que se aprende nela? Efésios 2, 2, olha. Em que no outro tempo andaste segundo o quê? O curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da obediência. Fala assim, eu andava segundo o curso
curso pode ser caminho e curso pode ser uma escola, um curso que você fez. Aqui o Paulo está falando que você antes andava no curso deste mundo. Como é que é o curso desse mundo? O curso desse mundo não há sobrenatural, tudo é natural. Tudo tem que ter uma explicação lógica. Tudo tem que ter uma resposta científica, sim ou não? Se não tem, não existe. É o mundo do natural. Mas eu digo para você uma coisa, irmão: o mundo sobrenatural é muito mais real do que o mundo natural. E a incredulidade, para você vencer ela, você precisa aprender que o meio que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, ainda que ele não creia, ainda que ele não acredite no sobrenatural, nós somos pessoas que acreditamos que existe um Deus que pode fazer muito mais. Não é fácil ver a Bíblia nos dias de hoje, porque estamos acostumados a seguir o quê? O curso desse mundo. Somos ensinados a viver dependendo de nós mesmos. Só que a Bíblia ensina a gente acreditar e depender do Espírito Santo. Fala comigo: fé é comportamento. Fé não, fala com o seu irmão, fé não é sentimento, é comportamento. Ó, deixar aqui para você guardar isso aqui, ó. É comportamento. Se comporte como quem crê, meu irmão. Se comporte como quem crê. Interessante que a gente entra num avião no Brasil, são 9 horas de voo do Brasil para cá. Quem já fez essa viagem? Já fez? Você sabe o nome do piloto que te trouxe? Você viu ele? Não? Você viu o piloto, chegou, olha isso aqui, eu sou o João, não sei o que, eu tenho tantas horas de voo. Foi assim? Não, você sentou, não viu ninguém, sentou na poltrona e até dormiu durante o voo, porque você confia no piloto que você nunca viu na vida. Você se comportou naquela cadeira acreditando que o avião ia voar com você em cima do Oceano Atlântico, ia te trazer para cá. Você não sabe nem como é que funciona aquele avião, nem como é que funciona aquela turbina, estava abastecido ou se não estava, sim ou não? Você não consegue confiar em Deus assim, na verdade. Você consegue crer num piloto que você nunca viu na vida, mas não consegue confiar num Deus que você diz que tem Ele como seu Senhor, que mora dentro de você. Interessante isso, não é verdade? O Senhor gostaria muito que você se comportasse com Ele, assim como se comporta naquele avião. Deitasse na cadeira e descansasse, esperasse só o café da manhã, esperasse o jantarzinho que serve no voo, assistisse um bom filme. Quando ele falasse assim, ó, vamos passar por uma área de turbulência, você ficava tranquilo e falava, daqui a pouco passa. Eu estou seguro. Só que o mundo ensina você a acreditar no natural, mas não no sobrenatural. E como é que eu venço o espírito da incredulidade? Eu paro de ser guiado no curso desse mundo e passo a ser guiado pelo Espírito Santo. Falo, o mundo me leva para o curso dele. O Espírito Santo me guia na dependência dele. Você que escolhe. Você pode passar o dia inteiro ouvindo as más notícias, ouvindo que o dólar subiu a 6 tanto, que o euro não sei quanto, que a inflação não sei o quê, que vai estourar isso, que vai estourar aquilo. Você pode passar o dia inteiro ouvindo essas bolotas aí do mundo. Pode passar o dia. Ou você pode passar o dia ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo. É só um momento de turbulência. Nós vamos chegar ao destino final. Vai passar. Fala para o seu irmão, vai passar. Então quando Davi chegou, que ele viu aquela situação, ele podia desesperar, saiu com ele e falou, parou e falou, calma, aconteceu, mas não é bem assim. Nós vamos resolver essa situação. Segundo inimigo que a gente tem que tomar cuidado com ele, é esse aqui, ó. Cansaço. 1 Samuel 30, versículo 6. Davi se esforçou o Senhor.
estava cansado, mas ele se esforçou no Senhor. Davi diz lá no Salmo 25, o Senhor é a força da minha alma. É como ele estava dizendo, o Senhor é o carregador da minha bateria, onde eu ligo a minha tomada e daqui a pouco eu renovo de novo. Meu filho, você pode fazer na força do seu braço, vai cansar mais. Você pode todo dia ligar sua tomadinha no Senhor, não esquentar seu telemóvel espiritual, não usar ele enquanto está carregando. Já viu que você está usando o telemóvel carregando, ele esquenta? Ele está dizendo, para, deixa eu carregar, aguenta um pouquinho só, segura aí, eu só preciso de uma carguinha rápida para eu voltar. Mas não posso parar, daqui a pouco, pum, estoura o telemóvel. Por quê? Porque tem hora de carregar, tem hora que tem que parar, deixar um pouquinho lá, ele recarregar a força para você usar de novo. Aprenda a parar para descansar, não parar para desistir. Amém ou não? Fala para o seu irmão, parar para descansar é uma coisa, para desistir é outra coisa. Luciana, é no Senhor. É por isso que o diabo quer você assim, ó, rodando igual pirueta. Você não ter tempo para descansar no Senhor, porque ele sabe quanto você está fazendo. Você está falando assim, Deus fala assim, não vou fazer nada, você está fazendo. Você está fazendo, descansa em mim, deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Eu vivi isso agora esse 1 mês e 10 dias, irmãos. Eu acordava 5, porque o corpo já estava acostumado, dava até meio-dia, eu trabalhava. Quando era meio-dia já era 4 daqui. Aí praticamente acabava o serviço aqui, eu dava uma descansada, depois eu fazia as coisas para Deus tranquilamente, irmãos. E enquanto eu fazia as coisas para Deus, tinha vezes que eu acordava, dava meio-dia, eu já tinha ganhado o dia. Tinha feito talvez o que lá faz em 1 mês, eu tinha feito no dia. Porque o Senhor mostrou que Ele é que cuida de nós. Não fiquei perturbado com a igreja, ficar ligando para André, para o Zé Filho. Como é que está a igreja? Se Deus não conseguir cuidar dessa igreja 1 mês, Ele vai cuidar dela 1 ano, irmão. É, irmãos? Quem cuida da igreja é Jesus. Quem cuida da igreja é o Senhor. Ele é dele, não é minha. Segundo inimigo é o quê? Cansaço. Vamos para o terceiro inimigo? Fala, desânimo. Desânimo. Tem alguém desanimado aí? Desânimo. Ó, quase que são aqui. Desânimo. Pastor, por que a gente tem desânimo? Fala desânimo. Fala assim, o fracasso vem da falta de resultado. Pastor, de onde vem o desânimo? Fala, o desânimo vem quando a gente perde muito. Ah, de novo não. De novo não. Já viu aquele time que perde muito? O time começa a perder 1, começa a perder 2, começa a perder 3. Quando chega na 4ª partida, o jogador está assim, o jogador já entra em campo desanimado. Perde de novo, porque já está acostumado a perder, vou perder de novo. Tem gente que já perdeu tanta coisa na vida, perdeu gente querida, perdeu bens, perdeu oportunidade, perdeu amor próprio. Tem gente que perdeu a fé. Eu conheço gente que fala assim, eu não acredito que Deus pode fazer assim mais não. Irmãos, tem gente que está na igreja com medo de ir para o inferno, mas ele não está na igreja porque ele ama Jesus. Ele está na igreja porque ele fala assim, eu não quero ir para o inferno, então eu vou ficar aqui na igreja, mas eu já não estou muito bem com Deus, eu não acredito que Deus pode fazer. Vocês conhecem gente que desistiu de igreja? Não quero saber de igreja mais não, chega. Eu desisti de igreja. Eu fui no Brasil agora, eu fiquei assustado com a quantidade de pastor entregando igreja. Entregando, literalmente entregando. Passando para outro, falar aqui, ó, está aqui a igreja, tem lá 30 membros, se vocês quiserem ir lá pastorear, pode ir, eu estou entregando. Pastor, hein? Estou falando de Europa, não, estou falando do Brasil, irmão, onde que até cachorro vai para o culto. Você chega no culto, tem um cachorro na porta assistindo o culto lá.
Tem lá igreja no Brasil que até cachorro é crente. Chega todo dia está na porta da igreja no culto. Vira latinha, todo dia está lá na porta. Caramelo, todo dia tá... Eu passei na igreja de Rio Verde, tinha um cachorro que todo culto estava lá na porta da igreja. Dá até paz do Senhor já. Aí os caras de cansado, desanimado. Da onde veio o desânimo, pastor? Da falta da perda. Quando o Davi viu que perdeu tudo, perdeu todas as situações. O que você faz quando você está desanimado, irmão? Aí, pastor, agora está na moda. Pastor, eu estou pagando uma terapeuta. Eu tenho pastor com terapeuta agora, sabia? Terapeuta gospel. Eu não posso falar nada para os irmãos, falo para o terapeuta. O terapeuta está me tratando da minha alma. Olha que loucura que chegou, irmão. Eu não sou contra, irmão, você procurar psicólogo, psiquiatra. Tem casos que chegam no gabinete, que a pessoa começa a abrir a boca, assim, quando ela termina, eu falei, irmão, isso não é questão espiritual, isso é questão de psiquiatra. Para procurar um psiquiatra, você está doido? Mas é verdade, irmão. Eu já caí nessa onda de querer resolver o qual que eu piro. Qual que a pessoa vai para suicida e me leva junto. Estou falando verdade, eu não entro em loucura mais dos outros, não. Quando eu vejo a conversa, eu falei, irmão, você procura um médico, você está doente. Isso aí eu não sei mexer, não. Mas quando a gente fala de questão espiritual, do desânimo, só tem um lugar que você vai renovar o seu ânimo. Diz a Bíblia que Davi buscou quem? Olha aqui, ó. Vamos pegar o versículo aqui, ó. Capítulo 30, versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo do povo, e o povo estava em amargura por causa dos filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. E disse Abiatar ao sacerdote filho de Meleque: traz-me aqui, peço um éfode. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi fez o quê? Versículo 8. Então Davi fez o quê? Consultou o Senhor. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançarei? E ele disse: persegue, porque de certo alcançará e tudo libertarás. Olha aqui, irmãos. Ele viu uma situação que tudo estava perdido. Mas quando ele consulta o Senhor fala assim: Davi, foi embora, foi perdido, mas você vai levantar e vai ter ânimo, vai atrás, porque você vai alcançar e vai libertar todo mundo de volta. Pergunta carinhosamente, irmão, quem que você escuta quando você está desanimado? Você ouve quando está desanimado? Cheguei na igreja lá no Brasil, o pastor falou comigo que estava com crise na igreja, que ninguém queria nada, não sei o que. Eu falei assim: eu posso conversar com a sua liderança? Ah, marca lá, mas que não vai ninguém não. Eu preguei no culto à noite no dia. No outro dia nós marcamos com a liderança. E choveu muito naquele dia, irmão, choveu muito. Estava um negócio de um calor durante o dia. Quando dava ali umas 3, 4 da tarde, tempestade. Eu falei: ixi, não vai ninguém hoje. E até eu pensei, né? Eu falei: não é ninguém com essa chuva. Mas o povo ouviu a palavra domingo. Quando nós chegamos na porta da igreja na segunda-feira, um monte de carro na porta da igreja, mais de 40 líderes. Ele olhou e falou assim: rapaz, mas o que esse povo está aqui? Isso não acontece aqui não. Aí eu fiz a reunião com a liderança e o povo animado. Quando eu terminei a reunião, eu falei: pastor, seu povo não tem problema. O problema do seu povo é você. Você está desanimado. E é muito difícil seguir um líder que está desanimado, sim ou não? Quando o povo queria apedrejar Davi, o que Davi podia fazer? Correr, fugir, esconder, sim ou não? Entregar os pontos. Aí falou assim: espera só um pouquinho aí. Aguenta aí. E aí, Deus, como é que é? O Senhor falou: Davi, pode ir que você vai alcançar. Ele volta animado e falou: seguinte, gente, quem comigo vão, porque o Senhor vai nos dar essa vitória. Nós vamos pegar de volta o que é nosso. Quem que dá a palavra na sua casa, irmão? Quem que dá a palavra na sua célula? Quem que dá a palavra no seu discipulado? Quem que dá a palavra onde você está? Qual a palavra que você dá? Não saia dando opinião sem antes consultar o Senhor, né, irmão? Uma coisa é o que os outros dizem, uma coisa é o que você vê, outra coisa é o que Deus está dizendo. Outra coisa é o que Deus está falando.
Eu respeito a opinião de todos, mas eu só ouço a voz de Deus. Eu quero saber o que Deus vai falar comigo. Eu quero saber o que Deus vai falar no meu coração. Como é que eu venço o desânimo? Falo, ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. Eu vou terminar aqui. Essa história vocês conhecem. Davi foi, alcançou os amalequitas, trouxe tudo de volta, venceu todos eles, porque Davi teve esses passos aí. Ele venceu o desânimo, ele venceu a incredulidade, ele venceu o cansaço. Eu vou recordar você no que eu falei aqui. Lembra da incredulidade? Como é que eu venço a incredulidade mesmo? Fala assim, dependendo do Espírito Santo. Não é segundo o curso desse mundo. Olha aqui, olha aqui. Como é que é o nome disso aqui? Fala igreja. Em quem é que nós cremos? Em Jesus. Sim ou não? E a Bíblia fala que o seu nome tem poder. Sim ou não? Irmão, eu não sei como é que é a sua vida lá fora, mas daquela porta para dentro, é Deus que opera aqui neste lugar. Isso aqui não é um livro de história. Isso aqui é o Evangelho. Em Romanos 1,16 fala, o Evangelho é o poder de Deus. Pastor, você está falando isso aqui? Eu estou falando, irmão, porque nós estamos esquecendo disso. Sério, Genovão? A gente está esquecendo que nós somos em Deus. Nós não aceitamos Jesus porque a gente vai para o céu, não, irmãos. Eu aceitei Jesus porque eu creio que Ele tem poder para mudar qualquer circunstância. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer, Ele é o Senhor. E quando eu leio a Bíblia e vejo o que Deus fez, eu não tenho direito de duvidar de Deus. Ele abriu o mar vermelho. Ele andou sobre as águas. Ele fez chuva de pão cair no deserto. A história comprova isso. Os arqueólogos já provaram que os milagres aconteceram. Como é que eu posso duvidar de um Deus desse? Eu não vou andar segundo o que eu estou vendo, eu vou andar segundo. Deixa eu contar um pouco da experiência da minha viagem, posso? Eu estou morando 7 anos aqui já. Quando você mora um tempo fora do Brasil, você começa a ter visão de europeu, você já tem mais visão de brasileiro. É verdade. E eu cheguei no Brasil, eu comecei a ver o Brasil como o europeu vê. Eu não vi o Brasil como o brasileiro vê. E o brasileiro que mora lá vê dificuldade em tudo. Isso aqui não presta, isso aqui não sei o quê. Quando eu cheguei, eu falei, gente, como tem oportunidade nessa terra? Mas o povo não vê. Eles falaram, não, porque aqui tudo é difícil, aqui, meu sonho é ir para a Europa, porque aqui tudo é difícil. Eu falei, irmão, deixa eu falar para o seu negócio aqui. Por que você quer? Você sabia que lá na Europa você não tem nem lugar onde morar direito? Que a pessoa chega lá e vai morar num quarto, que não tem condição de pagar nem um apartamento, e ela vai pagar 400, 500 euros num quarto, que dá quase 2 vezes 6, 12 aí, né? 4 vezes 6 de 4, 2.500 reais você vai pagar por mês no quarto, sim ou não? Eu falei, Pois é, tem um lote aqui do lado, o cara te vende do boleto, você vai pagar 500 reais de parcela, com mais 2.000 você constrói um barraco, e mora dentro do que é seu. Esse país é difícil. Esse país é difícil, irmão. E você não precisa ter nome limpo não, você compra no boleto. Você compra no boleto, Zé Filho. Parcelada a entrada ainda. O país é difícil. Eu falei, não é difícil, difícil é a sua mente. Difícil é quando você tem uma visão errada das coisas. A terra é boa, mana leite e mel. O problema é que o povo que está lá não crê mais. E esse cidadão, quando ele sai de lá e pensa que aqui é a terra do sonho, quando ele chega aqui, a primeira dificuldade que ele vê aqui, ele fala assim, o lugar não presta não. Qual o lugar que presta então? Qual o lugar que não é bom? Lá tem tudo e é ruim, aqui não tem nada também. O que é bom? Irmão, se Deus é contigo, onde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor vai te dar por herança. Não tem lugar ruim. É você que profetiza sobre o lugar. Então você começa a ver diferente. Então você não vê mais as dificuldades, você vê a provisão que Deus faz. Quando você passa a luta que a gente passa aqui, chega e fala assim, meu Deus, isso aqui é um paraíso.
Isso aqui é um jardim do Éden, o povo não percebe, porque só vê a dificuldade. Você que já passou tanta coisa aqui, e hoje você já venceu muitas delas. Quando você olha para trás e fala assim, meu Deus, o que eu já venci, sim ou não? Mas nós ainda estamos insatisfeitos, esquecemos de todas as vitórias que o Senhor já nos deu, de tudo que nós já passamos, irmãos. Se a gente não tem tudo o que quer, mas o Senhor já nos deu muita coisa que a gente precisava. Mas nós temos que mudar a nossa visão, nossa mentalidade. Você vence a incredulidade tirando os seus olhos dessas coisas e colocando os seus olhos no Senhor. Você vence o cansaço se fortalecendo no Senhor. Você vence o desânimo buscando o Senhor e deixando que Ele fale na tua vida o que tem para falar. Eu não estou dizendo que você não vai ter luta, não vai ter problema. Eu estou falando como é que você vence os inimigos da fé, porque são as estratégias que eu uso todo dia, irmão. Todo dia eu uso essas estratégias. Todo dia eu me deparo com problemas e mais problema, com dificuldade, mais dificuldade. É na minha vida pessoal, é o problema dos outros que eu carrego. Ou você acha que eu não tenho aqui veia, não, eu tenho aqui fios, né, que passam aqui. Aqui é fio, né, conectados a um interruptor. Aqui não tem sangue, não tem nervo, não tem nada. Você acha que eu durmo em paz, sabendo que o irmão não tem onde morar, sabendo que o irmão está com filho no hospital, sabendo que a pessoa está desempregada, sabendo que a pessoa está com doença, sabendo que a pessoa... Você acha que eu durmo em paz? Você acha que eu não sinto? Eu não me preocupei com a igreja, sabia que era na mão do Senhor, mas eu sei tudo que estava acontecendo aqui, o que estava acontecendo com cada um. Era me chegar dos relatórios. Eu estava a muitos quilômetros de distância daqui, mas a minha oração não tem distância, ela alcança. E quantas vezes ali no quarto eu dobrava meu joelho e falei, Senhor, o Senhor pode fazer, o Senhor pode agir. Porque eu aprendi, irmão, que a minha oração, ela restaura a minha força, meu vigor. Eu não oro, irmão, porque eu acho gostoso orar. Eu oro porque eu descobri que a oração é a força da minha alma. A oração me mantém concentrado no Senhor. A oração fortalece a minha alma. Ela mostra para ela quem é Deus. Ela mostra para mim que eu não dependo. Se eu falar, amém, agora você aprendeu a descansar, eu posso fazer. Vence os inimigos, irmão. Vence os inimigos. Passa o seu tempo com Deus. Alimenta o teu espírito. Estar num culto como esse aqui é alimentar o teu. Quer ver? Eu vou te fazer uma prova para a gente terminar aqui. Você está do jeito que você entrou? Você está do jeito que você entrou? Como é que está? Está pior ou está melhor? Ah, por quê? Porque você comeu. Você alimentou, meu irmão. A fé vem. Aquilo que você ouve, pode colocar para baixo. Ou pode colocar você para cima. O que você acha quando as pessoas vão fazer ginásio? Elas colocam música pesada, não colocam ópera. Já viu alguém malhando ouvindo Beethoven? Já viu? O que acontece quando alguém vai malhar ouvindo ópera? Sim ou não? Mas quando ela vai ali malhar, coloca ali um batidão ali, música. Nosso corpo reage ao que ouve. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir aquilo que anima você. A gente não ouve letras mundanas, não é música mundana, porque não existe música mundana, existe letra mundana. Música é a junção da harmonia com os acordes, letra mundana que existe. A gente não ouve letra mundana, que aquilo que entra em nosso ouvido nos deixa para baixo. Se você começa a ouvir certas letras, você dá vontade de pular do prédio. É viciar o cara na depressão, para o cara beber, consumir álcool. Entendeu agora?
Mas quando você ouve, isso inclui alguns hinos, tá, irmão? Que tem hino que não foi Deus que tirou, não. Foi feito no idade, foi feito numa casa de banho. O cara sentado na privada fazendo um hino. Porque aquilo não tem letra inspirada. E deixa você para baixo. Hino de fé feito no joelho. Ensina você a crer em Deus, a confiar no seu Deus, alimentar a tua fé, fortalecer, levantar como valente. Terminar de ouvir aquilo, você levantar forte e falar: agora eu vou, porque Deus é comigo. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé.